Aqui sim eu identifico o servidor público. Quem é que eu vou chamar de servidor público? Veja, o servidor público vai ser aquele... São os funcionários regidos por um estatuto. Funcionários regidos por um estatuto. O estatuto do servidor, que nada mais é do que uma lei que traz os direitos e os deveres do servidor público. O servidor público, ele está presente, sobretudo, na administração direta, quando ela for estatutária, obviamente. Administração direta, mas ele pode estar presente também na administração indireta de direito público. Ele pode estar presente na administração indireta de direito público, como as autarquias. Se a administração direta for estatutária, essas autarquias também serão estatutárias. O servidor público é aquele que faz concurso público. Ele faz concurso público para ingressar e ele adquire estabilidade após 3 anos. Ele adquire a estabilidade após 3 anos. Adquire estabilidade após 3 anos. Esse é o servidor público. Então, o servidor público, pessoal, é aquela pessoa que vai trabalhar, seja na administração direta ou indireta, de direito público. E aí você tem que olhar, é uma administração que ela adota a CLT ou um estatuto do servidor? Porque se ela adota, porque o poder público ele pode fazer essa escolha. Ele pode ter funcionários seletistas. Existem municípios que são assim. O que não pode é ter os dois. Ou é um ou é outro. O poder público, de forma geral, as administrações públicas, elas vêm adotando o estatuto. A maioria, salvo alguns municípios apenas que ainda são seletistas. Mas, se a administração pública tiver um estatuto do servidor, ele será chamado de servidor público. Então, ele vai trabalhar tanto na administração direta quanto na administração indireta de direito público. Ele vai fazer um concurso público e vai adquirir estabilidade após 3 anos. Ele vai diferir do que nós chamamos de empregado público. Porque o empregado público, não. O empregado público ele vai ser regido pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Esse empregado público, ele pode também estar tanto na administração direta, se essa administração direta for seletista, né, adotar a CLT, não tiver estatuto, quanto agora onde ele vai estar mesmo obrigatoriamente na administração indireta, quando eu falo da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, claro, ele pode estar na administração indireta nas autarquias, mas aí ele depende aqui, ó. Se a administração direta for CLT, as autarquias também serão. Agora, na administração indireta, sobretudo nas empresas públicas e sociedade de economia mista,
sociedade de economia mista, estas duas obrigatoriamente terão empregados públicos, porque são seletistas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, então seus empregados são chamados de empregados públicos, obrigatoriamente. Apesar de ser CLT, o empregado público ele faz concurso público também. Para ele entrar no serviço, ele faz concurso público. No entanto, ele não adquire estabilidade. Não adquire a estabilidade. Não adquire estabilidade. Então pode-se passar 10 anos, 20, 30, um funcionário do Banco do Brasil não vai ser estável, da Caixa Econômica não vai ser estável, Petrobras, idem, estabilidade não adquire. Claro que na prática é muito difícil ser demitido. Apesar de não ter estabilidade, é difícil haver demissão nesses casos. Mas o fato é que eles não adquirem estabilidade no serviço. Então essa é a diferença do servidor público para o empregado público. Sobretudo, a principal diferença não é nem onde eles estão, é o regime. Lá ele é regido pelo estatuto, aqui ele é regido pela CLT. O resto é consequência. Ainda sobre esse empregado público, apesar de ele não ter a estabilidade, ele não ser um servidor público, existem algumas situações em que ele se equipara ao servidor público. São situações de equiparação do empregado com o servidor público. Na verdade, são situações mais de obrigações nas quais ele se equipara, não é nem de direitos tanto assim. Veja, a primeira situação, tanto o empregado público quanto o servidor público só ingressa no cargo por meio de um concurso público. Então, o concurso público é um requisito obrigatório para o ingresso no cargo de ambos. O empregado público, ele também está sujeito ao regime de não acumulação de cargos. A gente vai ver daqui a pouco que na administração pública a regra é você não poder acumular cargos públicos. Você não pode acumular cargos públicos, salvo algumas exceções. Então, o empregado público também entra nessa regra. A gente vai ver que eles estão sujeitos ao teto remuneratório. Pelo menos em regra, eles se sujeitam ao teto remuneratório. Existe um teto da remuneração no serviço público e os empregados públicos estão sujeitos a ele. E eles equiparam-se a servidores públicos para fins da lei penal. Ou seja, quando eles cometem algum crime, eles são julgados como se fossem... Na verdade, o Código Penal fala em funcionário público, né? Uma expressão que nem usa mais hoje. Essa expressão funcionário público a gente não utiliza mais. Só o Código Penal que utiliza ainda. Hoje todo mundo ou é servidor ou é empregado. Então, se eu disse que os empregados públicos não adquirem estabilidade, como é que fica essa questão da dispensa deles? Esse é um assunto que eu já cheguei até a comentar com vocês. Mas, apesar de não ter a estabilidade, eu falei, não é tão fácil assim você demitir um empregado público, mesmo não sendo estável. Isso porque a lei, na verdade a doutrina, não é nem a lei, é a doutrina e a jurisprudência, sobretudo a jurisprudência, inclusive do STF, elas dizem que para haver a demissão do empregado público é preciso que haja um justo motivo. Então, o empregado público, mesmo não sendo estável, ele só vai poder ser demitido em havendo um justo motivo. Tem que haver um justo motivo. A dispensa dos empregados públicos não pode ser assim, arbitrária. Tem que haver um justo motivo para isso. Então, veja só. A gente já viu 3
espécies de agente público. A gente viu que agente público é a categoria na qual a gente encaixa várias espécies. Vimos os agentes políticos, vimos os servidores públicos e vimos os empregados públicos. Agora, a gente vai ver a nossa quarta e última categoria, que são os particulares em colaboração. Esses sujeitos aqui, eles também são considerados agentes públicos, mas eles não perdem a característica de serem particulares. Eles são particulares, são cidadãos comuns que em determinados momentos exercem serviços públicos e por conta disso são chamados de particulares em colaboração, são agentes públicos. Os primeiros são os requisitados e os voluntários. Aqui eu uso os mesmos exemplos para os dois, que eu já até comentei. É o mesário e o jurado. Tanto o mesário quanto o jurado, eles são chamados de particulares em colaboração e eles podem ser ou requisitados ou voluntários. Tanto o poder público pode exigir a presença desses sujeitos, quanto eles mesmos podem se candidatar. Nós podemos nos oferecer para sermos jurados ou mesários de uma eleição. Então, requisitados e voluntários. Como particulares em colaboração, nós temos também aqueles que prestam serviços públicos nas concessionárias e permissionárias. Essas empresas delegatárias de serviço público. O motorista do ônibus que faz o transporte coletivo. Naquele momento, ele é chamado um particular em colaboração. Tudo bem, ele é empregado da iniciativa privada, mas ele está exercendo um serviço público. Então, ele é chamado também de particular em colaboração. Delegação de função, ou notariais, é o pessoal do cartório. O pessoal do cartório também são chamados de particulares em colaboração. Pois exerce função pública dos cartórios. E particular que pratica ato oficial. Quem é o particular que pratica ato oficial? Deixa eu encaixar aqui. São aqueles do serviço público não exclusivo, de educação, por exemplo. Uma escola particular, uma faculdade particular, são particulares em colaboração. Mesmo cobrando. Hospitais também. Outra educação, tem outra de escola, né? Mais uma está embaixo, um hospital. Porque a saúde, ele é um serviço público. Então é particular em colaboração. São particulares. Eu não estou dizendo que eles são, né, servidores públicos, não. São particulares. Eles não perdem essa característica. Mas de acordo com a função que eles desempenham, naquele momento ali, eles são, né, como se fossem agentes públicos. Aliás, como se fosse não, eles são agentes públicos. Mas é uma categoria mais afastada de uma concepção de servidor público. Okay? Acessibilidade. Quem é que pode ser servidor público? Aqui eu estou falando da figura específica do servidor público. A Constituição antes só dizia que só podia ser servidor público brasileiro nato. Né? Aliás, antes de falar de quem pode ser, eu tenho que falar que a forma para o ingresso no serviço público é por meio do concurso público. Isso a gente já sabe. Concurso público. Então, quem é que pode ser servidor público? É aquele que vai fazer o concurso público. E eu tenho o brasileiro nato, ou naturalizado, tá? Bastava falar brasileiro. Mas, como a questão pode
complicar para vocês, trazendo brasileiro naturalizado, e esses caras confusos, eu trago logo brasileiro nato ou naturalizado e estrangeiros na forma da lei. Na forma da lei. E estrangeiros na forma da lei. Então a gente pode vislumbrar hoje no Brasil a figura de um estrangeiro sendo um servidor público. É possível. Agora tem que ser na forma da lei. É imprescindível que na sua questão tenha escrito essa expressão para a alternativa estar correta. Porque o estrangeiro só será servidor público se houver uma lei específica que regulamente essa profissão. Tem que dizer, esse cargo daqui pode ser ocupado por estrangeiro. No Brasil hoje nós só temos a questão dos professores universitários de faculdades públicas. São os únicos que podem ser aí servidor público, né, na modalidade estrangeiro. É o único cargo regulamentado mesmo por lei, que tem a previsão legal, são os professores e pesquisadores universitários. Eu já até coloco aí para vocês o material. O colega está perguntando assim, que a lei ela causa algumas restrições em relação aos estrangeiros. É verdade. Na verdade, é a Constituição que faz isso. Porque a Constituição diz assim, é proibida a discriminação entre brasileiros e estrangeiros. E aí, beleza, diz isso. Só que ela mesma traz algumas restrições. Ela traz alguns cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, como presidente da República, ministro da STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro de Defesa, carreira diplomática. Ela traz também essa questão dos serviços de radiodifusão, que só pode, os estrangeiros não podem, salvo se tiver 10 anos aqui no Brasil, eu acho que são 10 anos que eles não podem ser donos de rádio, de televisão, enfim. Então tem uma série de restrições espalhadas ao longo da Constituição que ela mesma traz para os estrangeiros. Mas em relação ao serviço público, eles só vão poder ser servidores na forma da lei, tá? Quando houver uma lei que permita esse serviço público. Só que apesar da regra de acessibilidade ser o concurso público, existem algumas situações de servidores que não farão concurso público, mas serão servidores, entrarão no serviço público. Não necessariamente serão servidores, podem ser outras categorias, mas eles entrarão no serviço público, como por exemplo, a questão dos mandatos eletivos. Os mandatos eletivos, aqueles eleitos, eles não fazem concurso público, mas viram agentes públicos. Outra coisa, o cargo em comissão. Cargo em comissão são aqueles destinados para o cargo de chefia, direção e assessoramento. Então, são os cargos em comissão. São de livre nomeação. Não precisa nenhum concurso para isso. São de livre nomeação. Os contratados temporariamente. Esses contratados temporariamente são o REDA, que eles estão no regime especial de direito administrativo. Regime especial de direito administrativo, o REDA. São pessoas que são contratadas em caso de necessidade urgente e relevante interesse público. O poder público pode contratar essas pessoas sem concurso. O REDA, eles fazem o que a gente chama de seleção, faz uma seleção simples, mas não é concurso público.
também a gente tem algumas hipóteses previstas na Constituição, como, por exemplo, os casos do ministro do STF, que são indicados pelo presidente da República. Essa regra aqui do 5º Constitucional, a regra do 5º Constitucional é que diz que 1/5 dos cargos, né, judiciais, eles deverão ser preenchidos por advogados ou promotores. É a regra do 5º Constitucional. Ministros e conselheiros do Tribunal de Contas também não fazem concurso, são indicados, seja pelo Congresso Nacional, ou seja pelo Presidente da República. E agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, também eles não fazem concurso público, fazem um processo seletivo simplificado, mas não é um concurso de provas ou provas e títulos, tá? Todos esses sujeitos aqui são exceções ao concurso público, que eles entram sem concurso público. E qual é o prazo do concurso? A Constituição fala assim: o concurso público ele tem validade por até 2 anos, prorrogável por igual período. Cuidado com isso aqui. Não é que o concurso público valha por 2 anos, não. É por até 2 anos. Quando a administração pública ela lança o concurso, ela vai dizer qual é a validade desse concurso. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas o limite é de até 2 anos. E é prorrogável por igual período. Então, a prorrogação vai ser por igual período. Se é por 1 ano, prorroga por mais 1. Se é por 2, prorroga por mais 2. Não quer dizer que vai prorrogar por mais 2 anos. Se eu tenho um concurso que vale 1 ano, eu não posso prorrogar ele por mais 2. Eu só posso prorrogar por igual período, por mais 1. E se caso a administração pública decida prorrogar o concurso, será que ela vai poder revogar essa prorrogação? Em quais situações? Aliás, existe uma situação na qual ela pode prorrogar ela pode revogar essa prorrogação. Por exemplo, é a situação na qual a administração pública ela faz o concurso, validade de 2 anos, e aí quando ela percebe que está encerrando a validade do concurso, ela decide prorrogar. E aí ela faz um anúncio, 6 meses antes ela anuncia: vou prorrogar o concurso. Só que antes de encerrar o primeiro prazo, né, faltando lá 1 mês, ela decide revogar aquela prorrogação. Ela diz: desistir, não quero mais prorrogar. Isso é possível. Então ela pode revogar a prorrogação desde que o prazo ainda não tenha iniciado. Desde que o prazo ainda não tenha iniciado, a administração pública vai poder revogar a prorrogação. Caso o prazo já tenha iniciado, aí ela não pode mais revogar, pois já começou efetivamente a correr o novo prazo da prorrogação. Não pode mais revogá-lo. Outra questão bastante polêmica também é essa questão da realização de um novo concurso público, estando ainda o outro vigente. A administração faz um concurso hoje e daqui a 6 meses ela resolve fazer outro para os mesmos cargos, para o mesmo órgão. Será que isso é possível? Sim. É possível a realização de um novo concurso, estando ainda vigente o outro, o anterior. Agora, o que ela não vai poder fazer é chamar os aprovados do segundo concurso antes de chamar os aprovados do primeiro. O que a administração pública deve fazer é respeitar a ordem de classificação. Então, ela chama as pessoas que foram aprovadas primeiro no primeiro concurso, e aí depois ela vai poder chamar as pessoas aprovadas no segundo concurso. Ok? Mas ela não pode chamar aí primeiro a galera do segundo concurso, não. Tem que ser... Sim, sim. Com o prazo que ela lançou no edital. E aí eu pergunto: candidato aprovado tem direito a ser nomeado? Tem. Vou arranjar um espaço aqui. Candidato tem direito a ser nomeado? Sim. Agora tem um porém, né? Não é um porém, é uma condição. Desde que dentro do número de vagas. Isso. Desde que esteja dentro do número de vagas.
aprovado dentro do número de vagas. Então veja, se você foi aprovado dentro do número de vagas que existe no edital, você tem um direito subjetivo de ser nomeado. É um direito seu. Você tem que ser nomeado. Até o fim do concurso, você deve ser nomeado. Agora, se você foi aprovado no cadastro de reserva, você não vai ter um direito subjetivo. Você vai ter o que a gente chama de expectativa de direito. Você pode ser chamado ou não, porque você é um cadastro de reserva. Então, é uma expectativa de direito. Então, sim, dentro do número de vagas. Aliás, até aprofundo mais isso aqui. Quem são os candidatos que têm, as situações, na verdade, que têm direito subjetivo de ser nomeado? A primeira situação é em caso de preterição. É até uma súmula do STF, a súmula número 15. A súmula diz assim: se o candidato ele foi aprovado e a administração pública chama o candidato que foi aprovado depois dele, primeiro, ele vai ter direito subjetivo de ser nomeado. Então você foi aprovado em primeiro lugar e a administração pública chamou o quinto, que é parente lá do prefeito. Você vai entrar com a ação na justiça e você vai conseguir que a sua chamada seja, a sua nomeação ocorra imediatamente, porque houve uma preterição, você foi preterido, né, em face do outro candidato. Se chamou o outro porque era a sua vaga. Então você tem direito de ser nomeado nessa situação. Caso de preterição. Segunda situação, quando a administração pública realiza vínculo precário, vínculos precários, né? Tendo concurso válido com candidato aprovado nesta lista. Então, aquela situação, você faz um concurso público para cargo de professor de uma universidade pública, professor de direito constitucional, e aí você é aprovado. Só que o que acontece? Antes de você ser chamado, a administração pública fica alegando que não tem dinheiro para chamar, né, dentro do prazo do concurso. Mas aí você descobre que ela realizou um concurso temporário, REDA, para poder contratar professores e professores que vão temporariamente lecionar na sua disciplina, na disciplina que você fez concurso. Então você pode entrar com ação na justiça também e aí você terá direito de ser nomeado, porque a administração pública está realizando vínculos precários, tendo concurso com o candidato aprovado. Então, se não tem dinheiro para me contratar, não tem dinheiro para contratar ninguém. É o mesmo salário que vai pagar. Só que ele é um vínculo precário, ao passo que eu seria um vínculo permanente, um vínculo de servidor público. Então, se houver essa situação, você faz o concurso para um cargo, você não é contratado, mas a administração pública realiza contratos temporários, contratos precários com outros sujeitos para ocupar aquele mesmo cargo que você fez concurso, você terá direito subjetivo de ser nomeado. Tem, sim. Isso tudo aqui é fruto de decisões judiciais. Milhares de ações que vai parar lá no STF, nos tribunais de justiça, e aí tomaram essa decisão aqui para tentar coibir isso. E por fim, o aprovado dentro do número de vagas, como eu já falei, mas aqui eu faço uma ressalva. Você mesmo aprovado dentro do número de vagas pode não ser chamado, pois se existir uma situação nova por razões de interesse público que justifique uma não nomeação, não vamos nomear. Então a administração pública não irá nomear o servidor caso ela alegue, justifique por um motivo muito relevante de interesse público que ela não tem condições de chamar o servidor aprovado dentro do número de vagas. Então, mesmo você passando dentro do número de vagas, corre ainda esse risco aí de não conseguir ser nomeado, mas a administração pública tem que alegar um motivo muito justo para isso, não é qualquer motivo não. Ok? Esse aqui é um assunto que eu já falei com vocês quando eu falei do princípio da impessoalidade. Será que é possível fator discriminatório no edital? Será que é possível o edital estabelecer uma altura mínima, uma condição física para determinados cargos? Sim, isso é possível, desde que preencha 3 requisitos. Deve haver a previsão na lei de carreira, deve haver a previsão no edital. Então tem que estar na lei, tem que estar no edital, e esse fator discriminatório, ele deve guardar compatibilidade com a natureza das atribuições a serem desenvolvidas. Tem que ter compatibilidade com a natureza das ações a serem desenvolvidas.
lei, edital e compatibilidade. Se não tiver um desses 3 requisitos, não pode estabelecer fator discriminatório no edital. Outra coisa também que nós já falamos, o exame psicotécnico. Será que é possível? Sim, desde que preencha esses 3 requisitos. Ele pode eliminar se preencher esses 3 requisitos. Primeiro, lei da carreira, tem que ter o princípio da legalidade, tem que ser baseado em parâmetros objetivos, tem que dizer objetivamente por que o candidato foi eliminado ou não, e gera o direito a recurso. O candidato eliminado tem direito de recorrer da questão aí, da eliminação do exame psicotécnico. 3 requisitos que devem ser preenchidos pela administração pública para realizar esse exame.